Meus amados irmãos e minhas irmãs, no domingo que passou, nós escutávamos o capítulo 10º do Evangelho de São João, onde João apresentava Jesus como o bom pastor que conhece as suas ovelhas, e as suas ovelhas conhecem a voz do pastor Jesus Cristo. O pensamento da liturgia do domingo passado é um pensamento por demais importante para nós. Por quê? Porque quem pertence a Cristo escuta a voz de Cristo. Isso é incontestável. Não adianta dizer que é de Cristo e não se escuta a voz de Cristo. Escutar a voz de Cristo quer dizer que nós temos que nos esforçarmos para viver as orientações, os ensinamentos de Deus. Precisamos compreender que a nossa vida não deve ser uma vida vivida às margens, jogados ao léu, à sorte do mundo, vivendo a Deus dará. Não. Nós somos chamados a vivermos de um modo regrado. Sou de Deus, escuto a voz do meu pastor Jesus Cristo. Mas no momento da história que nós vivemos, as pessoas tendem a contestar e muitas vezes querem que a igreja, esposa de Cristo, traia o seu esposo, deixando de fazer a vontade dele para fazer a vontade do mundo, que não entende nada de eternidade, que não entende nada de céu. Quem é de Cristo, escuta a voz de Cristo. Quem é de Cristo, vive segundo a Cristo. Quem é de Cristo, ama os ensinamentos de nosso Senhor, mesmo que ainda não consiga vivê-los. Hoje, a liturgia da igreja nos mostra o capítulo 14 de João, o capítulo do discurso de nosso Senhor, um discurso belo, bonito, santo, e muitas vezes mal interpretado pelos católicos. Eu não vou dizer mal interpretado, porque pode soar ruim, mas eu vou dizer muitas vezes interpretado em uma única vertente. Quando a gente escuta esse texto assim, não se perturbe o vosso coração, a gente já pensa logo em morte. Porque é um texto que a igreja, por apropriação, sempre coloca nas missas dos fiéis defuntos, sempre coloca nas celebrações das exéquias. E aí a gente sempre associa essas palavras de Cristo com a morte. Mas o pensamento primeiro não é a morte. O pensamento primeiro é a vida plena, eterna. Olhem o discurso dele, como é santo. Não se perturbe o vosso coração. Minha gente, quando nós paramos para pensar na vida, quem para pensar na vida com responsabilidade, com dignidade, com zelo, muitas vezes se perturba, perde um pouco a paz. Por quê? Porque sabe que a vida está passando, porque sabe que muitas vezes não está vivendo a vida do jeito que Deus queria, e isso perturba, machuca. Mas nosso Senhor aqui
Ao dizer, não se perturbe o vosso coração, nosso Senhor completa dizendo, tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Aqui nós já temos um resquício explícito da Trindade Santa, de uma fé monoteísta em um Deus, que são três pessoas realmente distintas, mas um único Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um único Deus. E Jesus aqui já começa a mostrar, já começa a catequizar. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. O que significa ter fé no Pai? Significa que nós devemos acreditar, aceitar tudo aquilo que Ele nos deu. E entre as coisas que Ele nos deixou, que Ele nos deu, nós temos a visita do Filho, que veio nos redimir, que veio nos salvar. E esse Filho é digno de fé. A fé em Jesus nos joga ao Pai. Vejam que o amor de Jesus pelo Pai era um amor escandaloso. Jesus tinha saudade da eternidade, tinha saudade do Pai. Jesus ficava a sós para sentir a presença do Pai. Quantas vezes? Mas o Pai ninguém nunca viu. Os cristãos, os discípulos de Cristo, escutaram a voz do Pai, mas o Pai ninguém nunca viu. Por quê? Porque o homem perdeu a visão beatífica. O homem não pode nesse mundo mais contemplar o Pai. Não pode mais contemplar a Deus. E Jesus Cristo, feito homem, passou pela mesma situação. Impedido de contemplar em vida a face do Pai. Por isso que rezava, porque tinha saudade de Deus. Por isso que rezava, porque tinha saudade da eternidade. E vejam que nosso Senhor diz: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Minha gente, na casa do Pai tem um lugar reservado para todos os seus filhos. A casa de um pai nunca se esgota, nunca enche com os filhos. Quantos filhos tiver, cabe na casa do Pai. Na casa do Pai, a morada para todos os filhos de Deus. Essa morada preparada por Jesus. E vejam que é Ele mesmo quem nos diz: vou preparar um lugar para vós. Como? Morrendo, ressuscitando e nos dando a vida. Vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo. Essa perícope aqui é associada à hora da morte. Mas não é o sentido primeiro. Aqui a igreja não está falando, não interpreta no primeiro momento isso aqui como o juízo particular, o momento em que a gente parte dessa vida para Deus, não. Aqui a igreja fala no primeiro momento daquele artigo da nossa fé que a gente professa todos os domingos. Está sentado à direita de Deus Pai, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Preparou o lugar. Está dando tempo da gente escolher, fazer a opção por Deus, mas voltará.
para nos levar, voltará para nos levar. Olhem que aqui Jesus diz: a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. É por isso que quando nós comungamos, existe ali uma confusão. O nosso corpo se transforma no corpo dele, o corpo dele se transforma no nosso corpo. Daqui a importância da igreja de nos convidar a levarmos uma vida de santidade, de crescimento de fé. Daqui o convite da igreja para que nós levemos a sério a comunhão. E nós sabemos que muita gente brinca com a comunhão eucarística. Eu já falei, vocês sabem disso. Faltar uma missa dominical, se for por preguiça, ou por trocar Deus por qualquer coisa que não seja uma real necessidade, é pecado mortal. Quem falta uma missa dominical por preguiça, por cansaço, porque foi para algum lugar e não se programou, ou não teve vontade de ir à missa, peca mortalmente. Para voltar à fila da comunhão, deveria se arrepender, pedir a Deus perdão na confissão, ou pelo menos fazer um ato de contrição perfeita na ausência do sacerdote. Porque a participação na missa dominical é uma lei de direito divino. Nem o padre pode dispensar, nem o bispo, nem o papa. Guardar os domingos e festas é vontade de Deus. Deus quis assim. Ele deu as tábuas da lei. Não é norma da igreja, é norma divina, é norma de Deus. E por quê? Em vista da Eucaristia, para o nosso crescimento de fé, para que nós nos santifiquemos, para que nós cresçamos na amizade com Ele e assim alcancemos o céu. Só que Jesus diz assim: olha, para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Para onde ele vai? Para o céu. E o caminho era aquele que ele estava a ensinar aos apóstolos. Só que mais uma vez São Tomé é danado para questionar Jesus. E São Tomé diz: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Mas como não sabia? Se eles estavam ali vivendo com ele há 3 anos, como eles não sabiam? Se nosso Senhor nunca jogou conversa fora. Minha gente, olha, o tempo de Jesus na terra não foi um tempo para contar piada, para ficar falando mal da vida dos outros. De jeito nenhum. A vida de nosso Senhor na terra foi uma vida para falar de eternidade, para falar do céu, para falar de Deus, para fazer com que os corações daqueles que dele se aproximassem ficassem flamejando e tivessem uma eclosão de amor e ficassem desejosos também do céu. E ficassem também desejosos de eternidade.
e ficassem de verdade desejosos de quererem cada vez mais crescerem na amizade com nosso Senhor. E aí, Jesus faz essa grande declaração: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Primeiro que ele começa aqui se autoafirmando como Deus. Eu sou é o tetragrama do Antigo Testamento, aquelas 4 consoantes, que quer dizer Yahvé. Eu sou aquele que é o nome próprio de Deus. Senhor, quem és? E a resposta de Deus: eu sou aquele que sou, Yahvé. Jesus diz aqui: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho por quê? Porque é impossível o homem se salvar se não for fiel a Ele. É impossível. É impossível o homem encontrar a salvação se desdenhar dele, se não escutar a voz do bom pastor, que continua a falar pela boca da igreja, que continua a nos orientar, a chamar nossa atenção. É por isso, minha gente, que muitas vezes a igreja, ela é tão incompreendida, porque o mundo não entende, não consegue compreender que a igreja fala, repete no mundo o que Cristo falou. Que a verdade não é da igreja, que a verdade é de Cristo, que é Ele. É por isso que muitas vezes a gente vê tantas pessoas perdidas, que estão dentro da igreja e ainda não encontraram um caminho. Porque, vejam bem, por esses dias, uma pessoa colocava uma frase de um livro, botava a capa de um livro, em uma rede social que estava lendo, e aí, como é uma amiga da adolescência, nós caminhamos juntos na igreja, e aí eu vi, e eu fui e questionei. Depois chamei a atenção. Mas como é que você, católica, está lendo coisa espírita? Você está traindo Cristo. Não, eu estou participando disso, vou à missa. Eu digo, mas a partir do momento que você lê uma literatura que vai contra os ensinamentos de Cristo, você está traindo Cristo. A partir do momento que a gente assiste uma coisa que vai bater de frente com a doutrina de Cristo, a gente está indo contra Cristo. A partir do momento que a gente está dentro da igreja, mas a gente aceita aquilo que a igreja não aceita, nós estamos indo contra Cristo. Porque a igreja é o corpo dele, ele é a cabeça, a igreja é o corpo, e a igreja não pode fazer as coisas à revelia dele. Então, por exemplo, se eu estou na igreja, eu não posso ler ou acreditar em reencarnação, porque bate de frente com a ressurreição. Se eu sou católico, eu não posso ir a um culto protestante, porque bate de frente, é apostatar a fé. Eu não posso de jeito nenhum. Ah, padre, é uma homenagem, você é um traidor. Por quê? Porque a igreja fundada por Jesus Cristo é a católica apostólica romana que te aceitou como filho e te fez filho de Deus. Doa em quem doer, essa é uma verdade incontestável.
Não existe outra de jeito nenhum. Essa que está de pé há 2000 anos, e não é a igreja que diz, é a história. Leia a história. Eu não posso estar na igreja e aceitar as coisas mais doidas que o mundo me ensina. Não. Por quê? Porque eu estou saindo do caminho. Porque eu não estou no caminho que vai me levar ao céu. A verdade. Ele se apresenta como a verdade. Não são as falsidades, as mentiras do mundo, que não sabe para onde ir, que é perdido, que é sem direção. E vejam que o mundo nos apresenta o tempo todo pseudas verdades, ou seja, falsas verdades, que batem de frente com a verdade de Cristo. E aí tem gente que diz assim: eu não aceito porque a igreja não aceita o aborto. Eu estou na igreja, mas eu aceito o aborto. O seu caminho não é o céu. Eu estou na igreja, mas eu acho que se casar e não der para viver, pode separar. O seu caminho não é o céu. Eu estou na igreja, mas eu acho que família deve ser de qualquer modo, de qualquer jeito. O seu caminho não é o céu. Por quê? Porque você está se deixando levar pela enganação, pela mentira, pela falsidade do mundo. E não pela verdade que é Jesus. Ele é a verdade. E vejam que essa crise que nós vivemos do mundo com a igreja, ela já perdura há 21 séculos. E o mundo começou não aceitando a verdade personificada, Jesus. Olha como a igreja nasce. Nasce daquele modo. Por esses dias, era semana de aula, estava estudando, e na minha turma, graças a Deus, nós somos quase 20 alunos, a turma original. A maioria padres, 2 freiras, uma monja, 2 leigos, o resto tudo padre. E em meio àquelas conversas todas, estudando o direito canônico, aquilo tudo, conversando com um padre muito próximo a mim, agora, graças a Deus, mais um amigo, a gente analisava o mundo em que a gente vive. Como nós temos fiéis levianos, que são incapazes de defender a igreja, que são incapazes de defender a verdade de Jesus Cristo, que se calam. E se calar é pecado. Cruzar os braços e não defender a fé é pecado. Que pecado? De omissão. Nós somos chamados a defendermos a fé. Se não tivermos argumentos ainda, pelo menos termos convicção de que somos católicos, de que comungamos a Eucaristia, de que devemos viver em comunhão com nosso Senhor. Minha gente, olha, o que é comunhão? Eu preguei por esses dias isso na igreja do Sagrado Coração de Jesus, no Riachinho, na festa do padroeiro, semana passada. O que é comunhão? Comunhão, primeiro, não é a Eucaristia. Comunhão é uma vivência. Eu vou à fila da minha vivência.
eu vou à fila daqueles que vivem em comunhão com Jesus, que pensam como Jesus, que agem como Jesus, ou que pelo menos se esforçam para viver, ou lutam todos os dias para viver. Comunhão é isso. Comunhão não é vir aqui à fila da Eucaristia, comungar Nosso Senhor e viver segundo os seus critérios. Isso nunca foi comunhão. O que é estar fora da comunhão? É pensar a revelia da doutrina da igreja. O que é estar fora da comunhão? É eu acreditar em coisas que a igreja não crê. O que é estar na comunhão? É eu, enquanto cristão, me esforçar para viver aquilo que Jesus deixou e que a igreja anuncia. A verdade é Cristo e ela é incontestável. São 21 séculos que a igreja prega a mesma doutrina sem mudá-la. Por quê? Porque ela não pode. Porque o Santo Padre, o Papa, não pode. Porque o bispo não pode. Porque um padre muito menos. E um leigo piorou. Não podemos prostituir a fé. Temos que ter convicção. Temos que ter amor pela Igreja de Cristo. Temos que ter amor pela verdade deixada por Ele. E que a igreja é a única a propagar no mundo. Por isso que o povo bate tanto. Por isso que o povo bate tanto. Porque a igreja de Jesus Cristo não pode se prostituir na fé. Se prostituir, não é a igreja de Jesus Cristo. Ele é a verdade. E minha gente, é a única coisa que nós temos. Eu fico bobo como pessoas inteligentes muitas vezes se deixam guiar por homens que fundam igrejas à torta e à direita, aqui e ali. Porque hoje fundar igreja no Brasil é como você colocar na sua casa um comércio. A igreja de Cristo, essa que nós participamos, ela não é guiada por um homem, ela é guiada por Deus. É por isso que a gente não pode mexer na doutrina. É por isso que a gente não pode adulterar a fé católica. Porque é a única verdade que nós temos. Se a igreja acompanha o mundo, a igreja se perde. E vocês sabem que aos olhos dos pecadores a igreja católica é antipática. Por quê? Porque a igreja não muda para acompanhar a devassidão de muitos lá fora. Essa igreja aqui que prega a verdade, ela nos faz de verdade alcançar a vida que é Jesus. Ele diz: eu sou a vida. A vida aqui é eterna. A vida do eterno. Ele é essa vida. Por isso que venceu a morte e nos devolveu a vida que nós tínhamos perdido. Só que ele diz: olha, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele é o caminho que nos leva ao Pai, que nos leva ao céu. E mais uma vez, ele fala da Trindade. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai.
e desde agora o conheceis e o vistes. Ele é a imagem do Pai. O Pai não tem um corpo humano. Quem tem é Jesus, é Ele. O Espírito Santo não tem um corpo humano, e muito menos é uma pomba. A pomba simboliza o que os apóstolos viram. O Espírito desceu como forma de pomba. Mas o corpo de Deus é o corpo de Cristo. E vejam, minha gente, que mistério da eclesiologia da igreja. Nós somos esse corpo que é a imagem do eterno. É uma pena que muitos não entendem isso. É uma pena que muitos dentro da igreja não compreendem isto. Dentro da igreja aqui, eu estou falando dos batizados. Todo aquele que é batizado pertence a Cristo. Todo aquele que é batizado entrou na igreja de Cristo. Todo aquele que é batizado pode ser, depois do batismo, alguém que até abandonou a fé ou não deu valor, mas pertence a Cristo e vai prestar contas a Cristo. Só que Filipe viu Jesus falar com tanto amor do Pai. E Filipe ali, ele diz assim: Senhor, olha, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Filipe quer pular uma etapa. Filipe não entendeu que se vai ao Pai abraçando a doutrina deixada por Jesus, se apegando a Jesus, vivendo na proximidade com Jesus. Filipe não entendeu que existe um tempo para a gente encontrar o Pai. Não é agora. Filipe não entendeu que o homem com o pecado é incapaz de ver a Deus. Vocês lembrem quando Adão e Eva caem em pecado? Eles perdem os dons preternaturais. E entre esses dons preternaturais, eles perdem a visão beatífica. Eles não podem mais ver a Deus, tal como Ele é. Agora vão morrer, agora vão sofrer. E aqui, Jesus diz, nessa vida, vocês não vão poder ver o Pai, só a mim. E quem me vê, vê o Pai. Eu sou a imagem do Eterno. Eu sou a imagem dele. É por isso que no Antigo Testamento não se podia fazer imagens. Por quê? Porque Deus não tinha uma forma. Por que não se fazia imagem no Antigo Testamento? Porque Deus não tinha uma forma, não tinha revelado como era. E por que no Novo Testamento, Padre, a igreja faz imagem? Porque agora Deus tem uma forma humana. Agora sim. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito da criação, já nos diz São Paulo. Agora a igreja pode fazer imagem, porque Cristo é a imagem do Pai. Antes não podia, agora pode. E é aqui que muitos evangélicos, bichinhos, não entendem e não conseguem compreender que uma imagem na igreja é simplesmente um incentivo de fé para dizer assim: olha, viva como Sebastião. Ele viveu tão bem que chegou ao céu, e se você viver como ele, você vai chegar também. É a igreja dizendo: viva como Santa Luzia. Veja as virtudes dela. Se você viver como ela, você vai chegar até Deus. Simplesmente a imagem na igreja é um incentivo de fé para a nossa sensibilidade visual, porque nós temos necessidade de sermos incentivados ao céu. Vejam os homens no Antigo Testamento. Deus falou, Deus não mostrou, um bezerro de ouro eles fizeram. E disseram: aqui é o nosso Deus. E aquele bezerro de ouro
não era um Deus estranho, mas era o Deus que tinha se revelado. E Deus diz: desce, Moisés, o teu povo ali está idolatrando porque eu não me mostrei. Mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus aqui diz: há tanto tempo estou convosco. Deus está aqui, como a gente canta tão bem. Deus está aqui. Não estás conhecendo, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. E como tu dizes, mostra-nos o Pai. Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Olha aqui o segredo que vai se completar na semana que vem. Olha o que Jesus diz: as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim. O Pai permanece em Jesus. Não é porque a segunda pessoa da Trindade se fez homem que Deus não se faz presente ali. Deus permanece em Jesus, o Pai permanece nele. E aí a gente vai ver, na semana que vem, nosso Senhor dizendo: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Virá o Espírito Santo para que permaneça sempre convosco. Quem acolhe os meus mandamentos permanece em mim. Veja que sabedoria de Cristo. Ou seja, se a gente quer chegar até Deus, a gente tem que permanecer nele. As pessoas têm medo de excomunhão. Se a gente disser assim: fulano é um excomungado, Ave Maria. Mas o que é uma pessoa excomungada? Não é uma pessoa que o padre jogou uma praga, como a gente diz comumente, não. Um excomungado é um que está ou seja, está fora da comunhão. Como é que eu estou fora da comunhão? Quando eu aceito coisas que me afastam de Cristo. Aí eu estou fora da comunhão. A excomunhão, ela pode ser declarada pela igreja, mas ela pode também ser uma excomunhão espiritual. Por exemplo, uma pessoa que está fora da comunhão, alguém que já foi casado, que infelizmente o casamento não deu certo e juntou com outra pessoa, por isso não pode comungar, porque está fora da comunhão. Ou seja, não está vivendo do jeito que Cristo quer. Claro que isso dói tanto na gente. A gente vê pessoas, eu acompanho, e agora meu bispo me deu a missão de ser vigário judicial aqui na diocese. Vou assumir a função de juiz auditor lá em Montes Claros para julgar esses casos de nulidade matrimonial. Mas como a gente vê os casos assim, de pessoas sofrendo a vida toda porque o casamento não deu certo, mas infelizmente estão fora da comunhão, a gente vai tentar resolver. Está fora da comunhão. Uma pessoa que pratica aborto está automaticamente excomungada. Por quê? Porque matou. E a igreja não abre mão disso. E são tantos e tantos outros exemplos. Então, o que é estar fora da comunhão? É estar vivendo ou tendo convicção que vai de encontro ao Evangelho de Deus, que vai de encontro aos ensinamentos da Igreja Católica. E numa igreja protestante, consiste em apostatar a fé. Ou você é de Cristo, ou você não é. E é preciso ter convicção de fé, de permanecer nele. Todo aquele que não dá fruto é arrancado e cortado.
ou melhor, é cortado e jogado fora. E ele se apresenta: eu sou a videira verdadeira, quem permanece em mim dá frutos. Olha o que Paulo vai dizer hoje, na segunda leitura. Olha, minha gente, a vontade que eu tenho é de pregar até umas 10h30 hoje, mas eu não vou não, viu? Mas a liturgia está muito gostosa, né? Mas vou concluir com o pensamento da segunda leitura. Vejam o pensamento de Paulo, como Paulo diz no finalzinho do seu texto. Assim: mas vós sois a raça escolhida, o sacerdócio do reino, a nação santa, o povo que ele conquistou, para proclamar as obras admiráveis daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Aí o início do texto: aproximai-vos do Senhor, pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e honrosa aos olhos de Deus. Deste mesmo modo, também vós, como pedras vivas, formai um edifício espiritual, um sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Ou seja, nós temos que dar frutos. Frutos que permaneçam para a eternidade. Por quê? Porque nós custamos caro a Jesus. O preço da tua conversão foi o sangue do teu Deus derramado na cruz. E a igreja é grata, por isso que celebra a Eucaristia. A igreja é grata, por isso que ao celebrar a Eucaristia, a igreja sempre está recordando o Pai: ó Pai, pelo teu Filho, salva esse que morreu. Ó Pai, pela morte do teu Filho, abençoa esse que está fazendo aniversário de matrimônio. Ó Pai, pela morte do teu Filho, dá saúde a esse que precisa. Abençoa essa família que necessita. Isso é a gente aplicar e oferecer uma missa. Ó Pai, pela morte do teu Filho, lembra desse aqui. Missa não é homenagem a morto, homenagem a aniversariante, não é. Mas é a perpetuação do sacrifício no altar a Deus, o Pai. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, a liturgia de hoje, ela já começa a sinalizar para o grande evento da igreja, Pentecostes. A gente vê Nosso Senhor aqui já indicando o caminho que a gente vai trilhar, que era a vivência do Espírito Santo para alcançarmos o céu. Vamos, pois, pedir a Deus, Nosso Senhor, que nos ajude ao longo desta semana a sermos produtivos, a sermos homens e mulheres tementes a Deus e que lutam, que trabalham, que labutam todos os dias para uma construção da sociedade mais justa e mais fraterna, mas que trabalham também para que o Senhor seja amado e conhecido em uma sociedade que não conhece mais a Deus. Que o Senhor, o bom Deus, assim nos ajude, que o Senhor, o bom Deus, assim nos ilumine e nos dê forças para criarmos convicções e anunciarmos ao mundo: somos de Cristo, viemos para incomodar aqueles que não são de Cristo. Creio